E aí, meus amores, bora para a explicação da palavra que nós lemos ontem de João 5, capítulo 5, do versículo 19 ao 47. Então, gente, é muito importante refrisar que nessa palavra Deus vai citar os nomes de João Batista e de Moisés. E é importante você entender, mas por que Jesus falou isso? Qual é a necessidade dele estar ali diante daqueles homens grandes religiosos da época, estar citando o nome de Moisés e esse também de João Batista? Então, gente, antes da gente analisar esse texto que nós lemos ontem, nós temos que refletir sobre o que aconteceu anteriormente, que foi o quê? Que foi a cura de um paralítico, né? Que estava há 38 anos procurando uma cura, buscando a sua cura, e ele tinha esperança de acordo com a tradição, com a cultura da época, que eles falavam que um anjo passava uma vez por ano e movia aquelas águas, e quem se lançasse naquele tanque seria curado. Porém, não tinha pessoas que pudessem fazer isso por ele, ok? Então ali ele estava há 38 anos esperando por sua cura. E ali o nome daquele tanque se chama Tanque de Betesda, que muitos falam que o significado é casa de misericórdia. Não procurei o porquê desse nome, Casa de Misericórdia, mas enfim. E ali começa um grande contexto que é totalmente doido. Porque no versículo 16 de João 5, vai falar o seguinte: e por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus curou esse paralítico, esse coxo, justamente no sábado, o qual os judeus têm um costume, uma cultura de guardar o sábado, porque eles acreditam que o sábado é o dia de descanso de Deus, o qual ele criou a terra. Então, nesse dia, especificamente os sábados, não se pode fazer nada, nem a serva, nem você que é dono de casa, nem os seus animais, ok? Então, esse é o contexto lá no versículo 16. E daí os grandes líderes começaram a planejar, matar Jesus, começaram a jogar os cachorros para cima de Jesus, parafraseando o sentido disso, tá? Mas, Carla, mas por que disso tudo? Quando eu estiver olhando para baixo, gente, é porque eu estou com as minhas anotações aqui, ó. Não sei se vocês podem perceber. Mas, Carla, mas por quê? Porque mais do que curar no sábado, era quem Jesus afirmava ser. Tá? Porque Jesus ele já fazia essas coisas em qualquer dia, qualquer hora que alguém pedisse a ajuda dele, ele estava ali pronto para ajudar. Só que o que aborrecia mais os judeus não era, tipo assim, era o fato dele realmente curar no sábado, mas era o fato do que Jesus afirmava ser. E quem Jesus afirmava ser para todos, que ele era filho de Deus. Então isso na cabeça daqueles grandes religiosos, não, ele tá falando que ele é igual a Deus, cara. Ele tá maluco, ele tá blasfemando contra o nosso, tá blasfemando contra o nosso Deus, tá cuspindo as nossas leis, as nossas regras na nossa cara. Esse homem, nazareno, carpinteiro, filho de José, falando que é filho de Deus, se igualando a Deus, dizendo que é igual a Deus. Não, não é possível, isso tá errado. Ou seja, isso causou tanto ódio, tanta raiva no coração daqueles religiosos, que eles começaram a conspirar contra a vida de Jesus Cristo, ok? Já no versículo 17, no versículo 18, está escrito assim: e Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, na cabeça daqueles judeus, tipo assim, se ele tá falando que é filho de Deus, então ele é igual a Deus, porque quando a gente fala nossos dias, ali a filha da Carla tá dizendo que aquela menina é igual a mim, tá falando que aquela garota, aquele menino sou eu. E certamente é aquilo que estava incutido na cabeça desses judeus. Então, além de Jesus afirmar que era filho de Deus, só que uma coisa que a gente percebe ou não percebeu, que essa afirmação que Jesus estava dizendo, o qual ele era realmente filho de Deus, é verdadeiro, gente, porque o próprio livro de João vem trazendo isso lá no capítulo 1, né, que fala o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, no princípio era essas coisas assim, eu não decoro assim certamente, mas João já afirmava que Jesus era filho de Deus, né? Só que infelizmente aqueles grandes religiosos não percebiam, não aceitavam, tá? Só que Jesus, além de ter curado aquele coxa, aquele paralítico no tanque de
de Betesda, Jesus também vai perceber, assim como eu li na leitura, que não era só o paralítico que precisava de cura, não era só a mulher do fluxo de sangue que precisava ser curada, mas sim aqueles grandes religiosos. Mas como, Carla? Por que eles precisavam de cura? Porque pior do que ser ruim do físico, pior é ser paralítico espiritualmente. Aqueles homens estavam paralíticos espiritualmente, estavam cegos espiritualmente, eles estavam tão envolvidos ativamente nas atividades daquele tempo, tão ativista dentro das leis, das regras, que eles não conseguiram enxergar a Deus. Então, o espiritual deles estavam calcificados, eles estavam externamente ótimos, reconhecidos pelos olhos humanos como homens de Deus, mas por dentro, gente, eles eram sepulcros caiados, podres. Deus não enxergava nada neles, não via nada deles, mas mesmo assim, com o infinito amor e misericórdia de Deus, Deus quis expressar o seu caráter através de Jesus Cristo. Mas o incrível é que esses grandes sacerdotes da época e grandes religiosos não perceberam. E lá no versículo 19 e 21, nós vamos ver o quê? No versículo do 19 a 21, mas Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo que o Filho por si não pode fazer coisa alguma, senão fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará obras maiores que essas, para que vos maravilheis. Pois, e aqui que ele fala, né, que tudo que ele fazia não é porque ele queria, não porque, tipo assim, acordei num dia bom, vou curar, acordei num dia bom, eu vou ressuscitar. Não, meus amores, Jesus, ele simplesmente praticava aquilo que é o caráter de Deus, e o problema começa no versículo 21, se vocês perceberem. Por quê? Porque no versículo 21 está falando, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E aí começou o inferno na vida de Jesus Cristo. Porque até então, no versículo 20 para cima, Deus estava apresentando a harmonia, como que Deus tratava o homem. Ali Jesus estava apresentando para aqueles homens, olha, Deus ama, Deus cuida, Deus cura, Deus enxerga o íntimo do homem. Só que aí no versículo 21, Jesus começou a falar, se Deus ressuscita, o Filho também faz. Aí acabou. Aí para aqueles religiosos foi tipo assim, foi a seta lançada para que eles fizessem um inferno, escarnecessem a vida de Jesus Cristo. Não, peraí. O primeiro cara vem, quebranta o sábado, daqui a pouco se declara filho de Deus, e agora, como se não bastasse mais nada, tá falando que se Deus ressuscita, ele também ressuscita os mortos. Gente, isso na cabeça daqueles grandes religiosos era loucura, aquilo era blasfêmia, era um treco assim tão terrível que eles tinham que matar esse Jesus Cristo de qualquer forma. Então, este é o problema no caso, né? O problema deles, não somente curar no sábado, não somente também falar que é filho de Deus e dizer que é igual a Deus, mas agora também se Jesus Cristo fala que ressuscita até mortos. Então esse foi um dos grandes dizeres de Jesus Cristo que trouxe totalmente alvoroço na concepção, na ideia daqueles homens, ok? Então a gente percebe, gente, que o nosso Deus, ele é um Deus de vida. Tudo que ele faz na vida do ser humano é trazer vida, certo? Só que se a gente for pegar a vida de Lázaro, Deus trouxe a vida de Lázaro. Só que a gente não pode, em momento algum, negar que não é somente ressuscitar um homem e fazer ele voltar a respirar. Não, porque essa vida, esse voltar a respirar, tem que gerar uma transformação na vida dessa pessoa. Tem que gerar um caráter novo, uma vida nova, novas regras, novos princípios. Ou seja, voltar a viver, voltar a respirar por si só e não ter nenhuma mudança, não ter nada de transformação. Não, gente. Aquilo que Deus fazia na vida daquelas pessoas, a vida daquelas pessoas eram totalmente transformadas, eram vidas totalmente modificadas. Então aquelas pessoas honravam a misericórdia, o amor de Deus através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava incutido nele o verdadeiro amor e o caráter de Deus. Então o caráter de Deus estava sendo manifestado através desse homem chamado Jesus Cristo. Ou seja,
Quando você recebe essa cura de voltar a viver, gente, significa vida nova, página virada. Significa o velho homem morreu, a nova criatura tá aí. Entendeu? Só que na cabeça daqueles caras, eles não entendiam, porque, gente, toda a mudança, ela não vai vir do exterior, a mudança verdadeira, genuína de Cristo vai vir do seu interior para fora, você vai frutificar, você vai transformar, você vai transbordar de dentro para fora, ok? E ali eles não entendiam. E se a gente trazer essa história para a nossa realidade, nós vamos perceber que há muitas igrejas pregando vários evangelhos estranhos, gente. Evangelhos pautados em rituais, evangelhos pautados em roupas, em objetos. Tem pessoas aí que estão nascendo totalmente doentes, totalmente paralíticas, pessoas que não têm o caráter de ler, não têm o caráter de crescer, pessoas que estão crescendo e nascendo totalmente paralíticas porque estão sendo totalmente aprisionadas de espírito e de alma, gente. Aí você vai falar, mas Carla, por que você está falando isso? Eu vou falar por que eu estou falando isso, porque quando você se fala em regras, em dias santos, dias sagrados, em objetos rituais, quando você se fala em roupas, placas denominacionais, você está sendo condicionado através do seu líder, seja lá quem for que estiver na sua frente, a um tipo de escravidão. E Jesus queria dizer para esses sacerdotes grandes estudiosos, não, gente, vocês são livres dessas coisas, livres dessas amarras, livres desses aprisionamentos. Quantas pessoas aí você conhece aí no mundo afora que dão ênfase, vive de segunda a segunda dentro de igreja, a igreja tem que estar impecável, a sua casa está uma bagunça, as coisas dentro da igreja tem que ornar, tem que se harmonizar com tudo, mas dentro da sua própria casa está um inferno. Gente, pelo amor de Deus, se liberte dessas coisas. Deus veio para te libertar dessas coisas. Você veio para ser livre. Você veio para ser livre. Você não tem que estar incutido. Você não tem que ser um ativista dessas coisas dentro da igreja. Entendeu? Tem os dias sagrados, eu não faço nada. Tem os dias santos, a roupa. Não, a sua santidade vem de Deus. A sua santidade significa você ser santo, você ser manso. As suas roupas, os seus rituais, essas coisas assim, é tudo inútil diante de Deus, porque Deus não vai usar essas coisas para dizer que tu é perfeito. Cuidado que essas coisas que você diz que valoriza tanto, essas regras, esses rituais, elas vão te envergonhar. Ok? E aqui Jesus está falando que Deus, a verdadeira palavra do evangelho que fala de Jesus Cristo, ele vai libertar, tá? E aqui eu quero também, tipo assim, eu sigo um homem, um reverendo muito, que eu gosto muito dos estudos que ele fala, que é o pastor Augusto Nicodemos. O primeiro vídeo ele vai falar sobre o perigo da religiosidade, e o segundo vídeo ele vai falar sobre os objetos de superstição entrando dentro da igreja. Então são esses dois vídeos que eu quero te indicar, vou deixar aqui no box de descrição para que você possa pesquisar depois, para que você possa crescer espiritualmente com isso também. Então, o que eu posso falar dando continuidade a isso, né? Ou seja, os grandes líderes religiosos estão preocupados com o físico, né? O físico, estão preocupados com os físicos, com os objetos, com os rituais e perderam a Cristo, perderam a visão de Jesus Cristo, perderam o foco, o norte, certo? E infelizmente com essas coisas eles não reconheceram Jesus Cristo, eles não reconheceram o amor de Deus através de Jesus Cristo, eles não reconheceram a tão esperada promessa profetizada lá no Velho Testamento, eles não reconheceram, eles rejeitaram, eles renegaram a pessoa de Jesus Cristo, gente. Então o que eu tô querendo dizer isso com vocês? Quando você está aprisionado dentro de coisas que não fazem nenhum sentido para Deus, não faz nenhum sentido para o reino espiritual, você perde a visão de Jesus Cristo, você perde, você não reconhece, ou seja, você perde Jesus Cristo de vista, e foi isso que aconteceu com esses grandes sacerdotes. De repente você está dentro da tua casa, dentro do teu ministério, achando que tá bombando na igreja, e na verdade você está mais perdido do que pinto em tiroteio. De repente você acha que o seu ministério de dança, seu ministério de pregação de criança tá bombando e dentro da tua casa tá um inferno, seus filhos são rebeldes, tipo assim, dentro da igreja tem que estar tudo certo, mas o seu lado de fora,
entendeu? O seu interior mesmo, que é para ser cuidado, você não está cuidando, porque você segue aquela frase: ah, eu sirvo a Deus, Deus cuida. Não, meu amor, a responsabilidade da sua casa é sua, a responsabilidade da educação dos seus filhos é sua, a responsabilidade do cuidado sacerdotal da sua esposa é seu, você, marido, não é teu pastor, não é tua igreja, não. Porque se você tá achando que o seu ministério dentro da igreja tá bom e sua família tá no inferno, mais dia ou menos dias, isso que você acha que tá perfeito vai cair por terra, porque o verdadeiro ministério começa dentro de casa. Se você não tá apto para cuidar daqueles que estão dentro de casa, você não tá apto para fazer merda nenhuma dentro da casa de Deus. Sinto muito, é isso que eu tenho para falar. E esses sacerdotes estavam perdidos dentro da casa de Deus. Achavam que estava tudo bem, que o exterior estava tudo bem para ficar lindo às vistas dos homens, mas por dentro eles estavam que nem sepulcros caiados, estavam sendo reprovados, rejeitados por Deus. Todo Israel estava sendo rejeitada por Deus, porque não souberam reconhecer Cristo, não souberam deixar essas indulgências ridículas, essas palhaçadas de rituais para lá, não souberam deixar essas coisas do exterior, esses estereótipos, essas crendices para fora. Por isso perderam Jesus Cristo de vista. Por isso perderam a grande promessa de Deus sendo afirmada e confirmada através de Jesus Cristo, e não souberam reconhecer aquilo que era para eles, aquilo que era deles. Não souberam reconhecer, gente. Isso é muito grave. Porque esses caras colocavam os objetos, os rituais, as roupas, as vestimentas, os dias sagrados acima de tudo e de todos. Eles seguiam a lei à risca, mas eles rejeitavam a ser transformados, eles rejeitavam a ser mudados, eles rejeitavam a palavra, a boa nova de Deus sobre a vida deles, eles rejeitavam o caráter de Deus, eles rejeitavam tudo aquilo que vinha de Deus, porque eles puseram as coisas humanas, materiais, acima de tudo e de todos. Vale mais eu estar perfeito e impecável diante dos olhos dos homens do que diante dos olhos de Deus. Olha que terrível é essa postura, olha que terrível vida e caminho que esses grandes sacerdotes estavam seguindo. Cuidado você. Tá? Então, nesse contexto ali, Jesus estava trabalhando a divindade dele, a divindade dele ser filho, porque ele, apesar de ser filho do homem, também é filho de Deus, e apesar de Deus falar que não julgava e estava dando essa autoridade para Jesus, porque ele era filho do homem, ele sabia o que o homem passava na pele. Ou seja, o que Jesus queria dizer aqui em João 5? Que a gente não pode ser ativista, gente. A gente está sendo ativista dentro da igreja, horrores. A gente está pisando em cima das pessoas, a gente tá maluco, a gente tá cego. Ó, teve um período que eu falava muito. Ninguém até me chamou de bruxa na época. Eu falava assim, ó, o Satanás está te distraindo com as coisas santas. Porque enquanto você está distraído com as coisas santas dentro da casa de Deus, a sua família está de perna pro ar. Enquanto você está sendo distraído com as coisas santas, pessoas do seu lado estão indo para o inferno, pessoas do seu lado estão morrendo, seu filho está drogando, sua filha está se prostituindo, ou seu pai está isso, está aquilo, porque a gente tem aquela ideia ridícula de achar, se eu adorar a Deus, eu devo cuidar da minha família. Não, meu amor. Responsabilidade sua é responsabilidade sua. Responsabilidade de Deus é responsabilidade de Deus.